Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Amém? Já que você está em pé, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 13. Lá no comecinho, Números, capítulo 13. Vou ler ali porque a minha versão ela é bem diferente, então vamos juntos ali. Diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. E da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Amém? Até aqui. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua presença. Clamamos o Teu falar no nosso ouvido. Que possamos estar sensíveis para entender o que o Senhor deseja através desta palavra revelada nesta noite. Fala conosco, Senhor. Se tem algo porventura nos perturbando, nos tirando a paz, que caia agora por terra em nome de Jesus. E que possamos nos concentrar e nos conectar somente a Ti para ouvir o Teu querer. Fica conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que o Senhor deseja em nós e trabalhe em nosso meio. Que possamos sair daqui com atitudes para mudar, para melhor. Em nome de Jesus, amém. E você glorifica o nome do Senhor. Pode se assentar. Números, capítulo 13, né? Então, Moisés enviou aqueles homens que nós lemos ali, que eram os cabeças daquelas famílias. Foram para onde? Espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E ali ressalta-se dois nomes, Josué e Calebe. E eles foram.
Por 40 dias eles foram e inspecionaram aquela terra, seguindo a ordem do Senhor, que Deus revelou a Moisés e Moisés transmitiu para eles, para ver se a terra era boa. Que povo habitava naquela terra? Se era um povo forte, era um povo fraco, se eram poucos, se eram muitos, se o povo vivia em arraiais, se vivia em fortalezas, se a terra era fértil, se não era fértil, se tinha árvores, se não tinha árvores, e disse assim: esforçai-vos e tomai o fruto da terra, tragam o fruto da terra, para que a gente possa conhecer a terra que o Senhor nos prometeu. E então, eles voltaram, eles ficaram 40 dias lá. E quando eles voltaram, eles trouxeram com eles uvas, figos, romãs e a experiência de ter conhecido a terra prometida. E foi lindo, né? Não foi. Por que não foi lindo? Porque quando eles chegaram, apenas 2 puderam ver a terra prometida que o Senhor tinha separado. Os outros não viram assim. Os outros viram de outra forma. E quando eles se reuniram para contar o que eles viram lá, Josué e Caleb defenderam a terra. Eles disseram assim: verdadeiramente essa terra mana leite e mel. Eles tiveram um olho bom, que a pastora citou aqui antes. Olho bom para reconhecer que a terra era boa, que Deus tinha enviado. E os demais, o que fizeram? Lá para frente, daqueles versículos do 26, 27 em diante, você vai ver que aquele povo, aqueles irmãos que foram junto, voltaram reclamando, voltaram murmurando, voltaram achando ruim, porque tinha gigantes, porque eles iam devorá-los como gafanhotos. E aquele povo todo que estava ouvindo ansioso o relato da terra prometida como era, começou a chorar e murmurar ainda mais, dizendo: preferíamos ter morrido, quem sabe lá no Egito, ou aqui nesse deserto, do que estar aqui para entrar numa terra que é cheia de gigante. Não vamos vencer nesse lugar. Eu quero fazer uma reflexão contigo nessa noite. Naquela ocasião, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes, tentando defender o olho que Deus deu para eles mostrarem para aquele povo o que tinha naquela terra. E eles falaram, lá em Números, no capítulo 14, no versículo 6 em diante, diz assim: eles rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui nós vemos líderes e murmuradores. O líder, ele levanta, ele incentiva, ele vê com o olho bom toda a situação. Por mais que aquela terra tivesse gigantes, por mais que eles fossem enormes, por mais que eles fossem fortes, por mais difícil que fosse entrar naquela terra, eles sabiam que Deus tinha prometido. E eles não tinham medo, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Acontece que muitas vezes a carne fala mais alto. E a gente não visualiza o contexto. Se Deus deu e diz que vai dar, espera que Ele vai dar. Agora, se Deus diz que vai dar e ainda não deu, tem gente que murmura, reclama, de barriga cheia, né, irmanice? Quem sabe lá
há anos atrás, o que tinha na mesa para comer, não era a mesma coisa que hoje os nossos filhos comem. Mas se não tem, se tem cebola, reclama, se tem alho, reclama, mas e se não tivesse? Nem o tempero e nem o alimento, né? Acontece que a gente consegue ter a capacidade de murmurar em tantas situações. E o olho bom ficou escondido lá para trás. O líder, ele observa as uvas, os figos, as romãs, o leite, o mel. O murmurador, ele tem uma capacidade inteligentíssima de influenciar, só que negativamente. Se ele usasse essa mesma capacidade de invadir o humor da pessoa que está do lado, porque sim, às vezes a gente está tão bem e alguém vem do nosso lado e reclama e começa a falar que a gente fica mal. E a gente nem sabe mais por que ficou mal, e foi porque alguém veio com uma influência incrível, poderosa, e destruiu o nosso bom humor. Destruiu a nossa paz. E acontece. Então, o murmurador, ele nos influencia a enxergar obstáculos, a enxergar os gigantes, a enxergar as fortalezas, e a gente não consegue mais enxergar que a gente tem que ser grato e contemplar o que nós estamos vivendo. Se Deus nos deu uma luta hoje, esse mês passado, agora, e nós estamos reclamando diante desta luta, talvez aconteça o que aconteceu com aquele povo, que Deus ficou tão triste, tão chateado e tão brabo, na nossa linguagem, que ele converteu os 40 dias que aqueles homens ficaram lá explorando aquela terra, a terra prometida por Deus para o povo de Israel. Ele converteu aqueles 40 dias em 40 anos que eles ficaram no deserto. E boa parte não foi até a terra prometida. Uma grande parte não entrou na terra prometida. Porque eles tiveram um olho ruim. Eles murmuraram. Eles não foram gratos. Então, nós precisamos aprender com Josué e Calebe, que não se enterraram naquela murmuração e não se deixaram levar pela murmuração daqueles que estavam com eles. E eles fizeram o contrário, eles levantaram uma geração que queria, que tinha vontade, que tinha sede, que estava disposta a viver as promessas de Deus. Quem sabe hoje você diz assim, mas como é que eu posso levantar se eu estou caído? Às vezes, nosso olho não enxerga o que Deus tem para nós. Mas lá na minha casa, tem um povo que depende de mim, que precisa de mim. E eu posso levantar eles. Eu posso ajudar eles. Eu posso incentivar eles. Eu posso emancipar. Como que eu emancipo? Como que eu ajudo? Não dando tudo de mão beijada. Quem tem criança, quem tem adolescente, talvez quem tem até um marido que é meio dependente, uma esposa que é super dependente, entrega tudo na mão, tudo prontinho. Não deixa aprender. Sabe, tem uma situação que muitos pais não deixam os filhos irem ali na esquina comprar o pão sozinho. Porque eles vão se perder, eles vão ser sequestrados, porque vai acontecer tudo de errado, eles não vão mais voltar. E eu já fui assim. Eu ficava esperando lá fora, no portão. Se não desse os minutos que era necessário para ir até o mercadinho e voltar, eu já estava lá esperando. Mas esse simples gesto, emancipa um filho a tomar suas próprias decisões lá no futuro. A ter iniciativa.
Se a gente dá tudo, eles não conseguem enxergar e reclamam depois de tudo. Se você não deixa ir a pé e só leva de carro, nunca vai aprender a caminhar, não vai aprender a se virar. E tem situações que quem tem que resolver é a mãe. Mãe, liga lá em tal lugar e fala isso, isso e isso. Né? Ou é a esposa que tem que fazer muitas vezes, porque não tem iniciativa de resolver uma situação. Mas são pequenas coisas. Tira a louça da mesa, coloca na pia, seca uma louça, recolhe uma roupa, coisas simples que vão gerar iniciativa lá na frente. E são essas pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para ajudar a levantar aqueles que estão conosco. Não entregar tudo de mão beijada. Quem sabe aquele povo pensou assim: Deus prometeu a terra, então nós vamos chegar lá, nós já vamos ter a casa, já vamos ter onde morar, já vai ter uma lavoura pronta, já vai ter até, quem sabe, colheita feita. A gente só vai precisar viver e se alegrar e vai ser uma bênção. Quem sabe eles pensavam assim. Não sabiam que iam ter adversidades, mas é nas adversidades que a gente cresce. É quando tem uma coisa que nos tira daquela rota, que nos faz aprender. E como nós aprendemos quando tem uma situação contrária na nossa vida? Nem sempre a gente vai vencer, mas se a gente tiver alguém por nós, que garante a vitória em nós, então nós somos mais que vencedores, porque Ele está conosco. Quando eu ergo a minha mão e digo para Deus: eu estou aqui, Senhor, segura na minha mão. Ele faz, Ele me guarda, Ele me cuida, Ele guarda a minha casa, a minha família, Ele cuida de tudo, até das contas que a gente tem que pagar. Mas a gente não consegue entregar, porque muitas vezes a carne fala mais alto, a carne fala mais forte. Pessoas libertadoras ministram a cura. Pessoas libertadoras libertam e não encarceram. Posso ser uma pessoa libertadora na minha vida, na minha relação com os meus amigos, com os nossos irmãos aqui, com os nossos vizinhos, na nossa família. Tudo parte da base. Como eu sou em casa, eu vou ser na igreja. Como eu sou em casa, eu vou ser no trabalho. Como eu sou em casa, eu vou ser diante dos meus amigos. Se não é assim, tem coisa errada. Mas eu preciso fazer da base um canal de experiência para que eu possa crescer. Se Deus tem coisas grandes para entregar para as nossas vidas. Quando a gente fala assim, ministrar a cura. Eu vou sair nas igrejas, eu vou pregar, eu vou impor a minha mão, eu vou ministrar a cura, pessoas vão ser curadas do câncer, vai ser uma bênção. Amém. Mas enquanto essa ministração de cura não acontece, que eu possa ministrar a cura dentro da minha casa, repreender o espírito do mal, repreender a televisão que ensina só coisa errada, repreender o mundo dentro da minha casa. Eu posso ministrar a cura na minha vida, na vida dos meus filhos. Não somente a cura da saúde, mas a cura do espírito. A cura da ausência, da presença do Senhor, porque sim, ela insiste em penetrar na nossa casa, na nossa mente, na nossa vida. Ela insiste em encontrar uma brechinha assim, para fazer um estrago. E se ela conseguir entrar, ela faz um estrago. Então nós precisamos ter os nossos pés bem firmados na promessa que Deus fez para nós. Na promessa que nós vamos herdar a terra prometida. Na promessa de que Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida da tua casa, da tua vida. Ele cuida de tudo. Nada passa despercebido. Nada passa despercebido. Que nós possamos viver e ver como Jesus viria se estivesse em nós. Diante da luta, olho bom.
diante da provação, o olho bom. E eu lembro da sunamita. A sunamita, ela fez um quartinho para o profeta que passava na frente da casa dela. E lá na frente, esse profeta, ele profetizou que ela teria um filho. E ela teve um filho. Só que em determinado momento da vida, o menino morreu. E o que a sunamita fez? Foi atrás do profeta. E no caminho, quando falavam com ela, o que ela dizia? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque ela sabia que quem tinha dado foi Deus. E Deus sabe todas as coisas. E ela sabia que não era o fim. Então vai tudo bem. Vai tudo bem. Está na luta? Vai tudo bem. Está enfrentando o problema? Vai tudo bem. Está com problema no casamento? Vai tudo bem. Profetiza. Eu costumo dizer que a gente precisa ser profeta dentro da nossa casa. Profeta dentro do nosso lar. Profeta para a nossa vida, para que a gente possa crescer e ver, contemplar as coisas que Deus tem separado para cada um de nós. Se coloque de pé nessa noite. Moisés disse para eles: vejam como é a terra. Vejam como é. Que nós possamos ver como é e não deduzir o que é. E não ficar com medo do gigante que pode ter lá. E não ficar com medo das fortalezas, das lutas que nós enfrentamos. Que nós possamos lembrar que quem garante a vitória na nossa vida é o nosso Deus. E nós estamos aqui, se você saiu da sua casa para vir aqui nessa noite, é porque você sabe que tem um Deus que peleja por ti. E eu te convido a vir aqui na frente, um ato de fé, para determinar que sim, que é Deus que cuida da tua vida, como Ele cuida da minha, e que nós sim vamos entregar nas mãos dEle. E tudo aquilo que nos perturba, que nos atrapalha e muitas vezes nos faz ver com olho ruim, toda situação possa ser transformado em olho bom. E se é ruim, eu posso aprender. E se é bom, eu posso glorificar. Amém? Vamos louvar e você vem para frente num ato de fé.